Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam todos bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais um momento de mergulharmos na palavra do Senhor. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas. E hoje nós estamos aqui nessa 20ª semana do Tempo Comum, terça-feira, para contemplarmos a vida, os exemplos, as experiências espirituais tão profundas de Santa Helena, ela que por si só experimentou de algo tão incrível, mesmo sendo tão pobre, tão humilde e até certo ponto tão invisível para o mundo, mas o Senhor olhou para ela, o Senhor a alcançou e ela foi responsável por algo tão profundo, tão grande na história do cristianismo que nós vamos comentar daqui a pouco. Então que possamos abrir nossos corações e nos permitir ser alcançados também pelo Senhor, da mesma forma como Ele alcançou Santa Helena. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, diga ao príncipe da cidade de Tiro, assim fala o Senhor Deus. Porque o teu coração se tornou orgulhoso, tu disseste, eu sou um Deus e ocupo o trono divino no coração dos mares. Tu, porém, és um homem e não um Deus, mas pensaste ter a mente igual a de um Deus. E sim, tu és mais sábio do que Daniel, por exemplo. Segredo algum te é obscuro. Com talento e habilidade adquiriste uma fortuna, acumulaste ouro e prata e tens teus tesouros. Com grande tino comercial aumentaste tua fortuna, e com ela teu coração se tornou soberbo. Por isso, assim diz o Senhor Deus, por teres igualado tua mente ao de um Deus, vou trazer contra ti os povos mais violentos dos estrangeiros. Eles puxarão suas espadas contra tua bela sabedoria e profanarão o teu esplendor. Eles te farão baixar a cova e morrerás de morte violenta no coração dos mares. Porventura, ousarás dizer sou um Deus na presença de teus algozes, tu que és um homem e não um Deus, nas mãos do que te apunhalam? Morrerás da morte dos incircuncisos, pela mão dos estrangeiros, pois fui eu que falei. Oráculo do Senhor. Graças a Deus. Responsório. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Pensei, vou espalhá-los pela terra, farei cessar sua memória inteiramente. Mas receava a reação dos inimigos e a má interpretação dos adversários. Eles diriam, nossa mão prevaleceu, não foi o Senhor Deus que isto fez. Porque meu povo é gente sem juízo, é gente que não tem discernimento. Como pode um homem só perseguir 1000? Como 2 podem fazer fugir 10.000? Não é porque sua rocha os venceu, não é porque o Senhor os entregou? Já vem o dia em que serão arruinados, e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e salvará a todos aqueles que o servem. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ouvindo isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, então, Senhor, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, vê, nós deixamos tudo e te seguimos, o que haveremos de receber? Jesus respondeu, em verdade vos digo, quando o mundo for renovado, e o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá uma herança para a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, recentemente eu estava pensando justamente nesse pensamento, né, nesse versículo 30 aqui do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, onde Jesus está realmente dizendo que muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e os que agora são os últimos serão os primeiros. E ele já falou em outro momento do Evangelho que os pecadores, as prostitutas, os cobradores de imposto, eles vos precederão no reino dos céus. Meus irmãos e irmãs, a verdade é que aqueles que são muito alcançados e recebem o perdão de seus pecados, eles costumam ter uma docilidade, um zelo e um temor a Deus muito maior do que aqueles que caminham com o Senhor. Como assim, Daniel? Pensa comigo, se você vai para a igreja todo dia, se você reza todo dia, se você tem uma frequência de oração, tem uma frequência na igreja, você tem uma vida com o Senhor. Mas pode chegar um momento onde você ainda não se aprofundou tanto nessa vida com o Senhor, ou pode chegar um momento onde você se acostumou com essa vida com o Senhor. E Santa Madre Teresa de Calcutá já falou, não vos acostumeis com o sagrado. Então nós precisamos a todo instante buscar o novo, o renovo e a constância na vida de oração e a constância na vida com Cristo, buscando sempre uma experiência nova e profunda. Porque do contrário, nós corremos o risco de permanecer na mesmice e corremos o risco de nos acostumar com o Senhor. Se for dessa maneira, a verdade é que nós nunca nos convertemos de fato. Nós só estamos com o Senhor por causa de mero capricho. Se nós não estamos de fato buscando renovo, buscando Pentecostes, buscando mergulho, buscando profundidade e intimidade com o Senhor a todo instante, então, se não estamos buscando a santidade, nós não estamos de fato querendo algo diferente com o Senhor, e dessa maneira nós talvez estejamos acostumados com a vida com Deus. E isso não pode acontecer. É por isso que pessoas que, por exemplo, passaram por situações de muita dificuldade, de muita dor, de pecado profundo, quando elas são alcançadas por Deus, elas definitivamente não querem mais viver aquilo que elas viveram antes. Pessoas que passaram por uma profunda dor, de realmente uma caminhada completamente doida, completamente dura, completamente perdida. Pessoas que estavam realmente nas drogas, pessoas que estavam perdidas ali no álcool, pessoas que estavam se prostituindo, essas pessoas que são alcançadas por Deus, pessoas nas prisões que foram presas por causa de crimes, quando são alcançadas por Deus e passam por uma experiência profunda de batismo no Espírito Santo, uma experiência verdadeira, pura, santa e real com o Senhor, essa experiência leva a algo completamente diferente, e essas pessoas passam a buscar o Senhor com tanta profundidade, com tanta intensidade, com tanta força de vontade, que elas definitivamente não querem mais voltar para aquela experiência que elas tiveram antes. É só você lembrar, por exemplo, de Santa Maria Gorete, que teve uma experiência verdadeira de santidade com o Senhor, e nessa busca pela santidade, ela que constantemente queria ser essa esposa de Cristo, ela perdoou aquele homem, aquele rapaz que a esfaqueou, e ele foi preso. Mas as experiências, a profundidade da santidade de Santa Maria Gorete revelou para ele um desejo verdadeiro de seguir a Cristo, que fez com que ele se convertesse. Então pensa comigo, meus irmãos e irmãs, quantas e quantas vezes esse ato de santidade é necessário. E talvez justamente nós estejamos precisando entender que aqueles que passam por uma experiência profunda, olhem para a sua própria vida. Quantas e quantas vezes você pediu perdão a Deus porque você fez algo de errado, e quantas vezes Deus te perdoou. Essa experiência do perdão é um dos exemplos da vida e das experiências que você pode ter com Deus. E dessa maneira, se você não entende a profundidade do perdão de Deus na tua vida, é porque você não consegue compreender que quando Deus te perdoa por pura misericórdia e graça dele, quando Deus te perdoa, significa que ele não vai te castigar, significa que ele não vai lançar sobre você a sua ira. Deus podia muito bem te castigar, Deus podia muito bem fazer com que a sua vida passasse por situações completamente dolorosas, e talvez você até esteja passando por situações dolorosas, mas é preciso compreender
que isso só está acontecendo por causa dos teus pecados. E é por isso que aquelas pessoas que passaram por essas experiências tão duras, de pecado tão profundo, quando elas são alcançadas pelo Senhor e percebem o quanto elas são amadas, elas se convertem. Quando elas percebem o quanto elas são perdoadas, elas foram perdoadas. Quem é muito perdoado, muito ama, vai dizer a palavra. E assim elas passam a amar profundamente. E aí nós entendemos por que que Jesus está dizendo que aqueles que agora são os primeiros serão os últimos, porque estes que acham que são os primeiros, estes que estão caminhando na igreja, esses que estão tendo uma vida com o Senhor, esses que estão acostumados com o sagrado, no fim das contas eles não estão convertidos de fato, porque até certo ponto os fariseus estavam no templo constantemente, mas eles mesmo assim viviam a hipocrisia. Você pode estar no templo constantemente, você pode estar na igreja constantemente, talvez você morra sem nunca ter sido igreja, porque você nunca buscou a santidade de fato. Quantas e quantas vezes você participou da missa do domingo, mas você é o tipo de pessoa que é irritadiça, que não quer se converter, que vive nas drogas, que vive vendo pornografia, que vive fazendo coisas que não deveria. Quantas e quantas vezes você esteve na Santa Missa todo final de semana e quantas vezes você até chegou a se confessar, mas no seu coração, no seu íntimo, você não estava arrependido de fato. E eu estou falando aqui porque Deus perscruta os corações. Por isso, muitos daqueles que se acham que são os primeiros na fila vão ser os últimos a entrar no reino dos céus. E aqueles que são atualmente os últimos, esses serão os primeiros a entrar no reino dos céus. E essa palavra, meus irmãos e irmãs, toca diretamente na vida da santa que hoje nós rememoramos. Santa Helena era uma jovem completamente humilde e pobre, de uma família que não tinha absolutamente nada, e justamente não tendo nada, ela poderia ter sido invisibilizada, ela poderia nem ter sido alcançada, mas graças a uma situação adversa, por causa de uma situação completamente dolorosa, a cidade onde ela morava, a região onde ela morava foi invadida pelos exércitos romanos da época, e assim ela acabou passando por uma experiência completamente única. Ela conheceu Constâncio, ou Constantino Cloro, que naquele momento nada mais era do que o imperador, justamente o imperador romano. Um imperador que olhou para ela e se apaixonou, e não só se apaixonando, tirou-a de dentro da sua família, tirou da sua casa, foi tirada do lugar onde ela morava, foi tirada daquele ambiente onde ela morava. E percebam, meus irmãos e irmãs, algo tão interessante é que justamente isso o Senhor está falando. Em verdade vos digo, todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. E adivinhem só, Helena, a jovem Helena, era de família recentemente convertida ao cristianismo. Nascida na Bitínia, ainda assim ela era já de uma família que recentemente havia sido convertida ao cristianismo. E isso é muito interessante, porque você percebe que aqueles que realmente estão alicerçados em Cristo, ainda que pareça que estão passando por um momento de adversidade, que tudo vai ser destruído e vai acabar com a sua vida imediatamente, o Senhor, quando Ele escolhe, Ele tem um propósito muito maior. Você acha que você não é visto pelo Senhor? O Senhor te alcança, mesmo no fim do mundo, Ele te alcança. Aquela jovem de família pobre, da região da Bitínia, que poderia muito bem não ter sido alcançada em momento algum, ela foi alcançada, vista pelo Senhor. O Senhor a viu. E mesmo numa situação que poderia parecer uma adversidade por causa das invasões romanas, o imperador foi lá e a tomou como sua esposa. E ela deu à luz a um filho, que é hoje conhecido como Constantino o Grande, um dos principais imperadores da história do Império Romano, Constantino o Grande. E olha só que interessante, a partir daí ela passa a conviver naquela região de Castelo, naquela situação de Castelo, justamente por causa de seu filho. E eu poderia falar de várias situações aqui a respeito da vida de Santa Helena, mas eu não vou adentrar tão profundamente em relação a tudo isso. O que eu quero contar para vocês é sobre como deixar a casa de seus pais, deixar a região onde ela vivia, foi tão necessário para que Deus pudesse fazer nela algo que antes em outra pessoa não havia sido feito. Ela, que poderia ter sido a última da fila, começou a ser colocada à frente.
ela foi colocada à frente de muitos, porque passou a ter experiências completamente profundas, completamente místicas com o Senhor. E enquanto ela se dedicava à sua vida cotidiana, cuidando de seu filho, ensinando seu filho, e também próxima do imperador, enquanto ela se dedicava à sua vida cotidiana, cuidando do ambiente no castelo, enquanto ela se dedicava à vida cotidiana, influenciando inclusive as opiniões de pessoas dentro da corte, assim também ela passou a ajudar os pobres, porque ela sabia de onde ela tinha vindo. Passou a ajudar os pobres, sabendo de onde era a sua origem. Passou a construir igrejas, porque também se lembrava da sua fé. Passou a apoiar os enfermos, mesmo quando tantos dentro da corte, tantos dentro dos castelos, diziam que ela não deveria fazer isso e começava a caçoar dela, a falar dela. Mas ela era a esposa do imperador e a mãe do descendente, a mãe do herdeiro. Quem poderia se contrapor a ela? E aí, nesse sentido, com tantas e tantas situações em que ela estava promovendo a caridade, ela também passou a ter experiências místicas. Experiências tão profundas com Deus que a levou para diversos ambientes, para diversas situações que daqui a pouco eu vou comentar. Mas é interessante pensar, meus irmãos e irmãs, que se tornar rei ou se tornar rainha, ser alcançada pelo Senhor, não fez com que ela olhasse somente para si. Quando ela começou a viver na corte, isso não significou que ela também deixou de olhar para Deus. É por isso que a primeira leitura de hoje toca também na vida de Santa Helena, porque aí nós entendemos que no fim das contas, o fato de que nós estamos sendo alcançados, tocados pelo Senhor, não significa que nós devemos esquecê-lo depois que nós chegamos em altos patamares. Não significa que nós devemos deixar o Senhor de lado. Ao contrário, Santa Helena, quando chegou e passou a viver dentro da corte, ela começou a construir igrejas, ajudar os mais pobres e necessitados, começou a servir os doentes. Me diz, meus irmãos e irmãs, faz algum sentido você querer ganhar a vida, mas esquecer o teu Senhor? E aqui nós temos justamente um exemplo disso lá em Ezequiel, no capítulo 28, onde nós temos justamente o príncipe da cidade de Tiro, que tem uma sabedoria enorme, e Deus vai dizer para ele, inclusive na profecia, que essa sabedoria está inclusive comparável e talvez até maior do que o próprio profeta Daniel, mas isso não significa dizer que você tem a possibilidade, não significa dizer que você pode e tem autoridade suficiente para se exaltar ao ponto de acreditar que agora você é um Deus. E é por isso que o Senhor, conhecendo o coração do príncipe de Tiro, olha para ele e diz que assim muitos povos violentos vão começar a invadir a tua terra, vindo do estrangeiro, e esses povos vão acabar com a tua fortuna, porque tu morrerás. Tu morrerás. E aí deixa eu dizer, meu irmão, minha irmã, se você quiser crescer na vida, se você quiser vencer na vida, tudo bem. Se você quiser ter uma vida digna, uma vida melhor, isso não é o problema. Mas se você quiser começar a ganhar a vida, se exaltando e esquecendo quem é que te dá justamente tudo isso, esquecendo de louvar aquele que te permite experimentar tudo isso, então, te sinto muito, mas você está vivendo do jeito errado. E se você acredita hoje que você é um santinho, que você faz tudo certinho na igreja, que você é um exemplo de pessoa, você precisa descer urgentemente desse palanque. Porque aqueles que acreditam que são os primeiros podem estar caminhando para serem os últimos a entrar no céu. E aí, como você está? Como está a tua vida? E aí, nesse sentido, nós entendemos que se nós não louvarmos o Senhor, se nós não lembrarmos do Senhor quando nós estivermos vencendo na vida, nós estaremos de fato caindo aos pedaços e construindo nossa própria cova. Nós estaremos construindo nossa própria cova. O responsório de hoje, lá em Deuteronômio, vai dizer isso, aquilo que nós inclusive já meditamos na semana passada: sou eu quem tiro a vida, sou eu quem faz viver, é Deus que dá tudo, é Deus que tira tudo, é Deus que nos concede todas as coisas se nós continuarmos o honrando, é Deus que tira tudo se nós esquecermos dele. O que foi que aconteceu com Jó? O diabo foi lá e tirou tudo dele, mas Deus deu em dobro para ele. Porque Jó jamais pecou contra Deus através da sua boca, através das suas palavras. Ele jamais amaldiçoou o Senhor. Ele o honrava, ele o louvava. E aqui nós temos justamente esse exemplo. Santa Helena, quando ela foi resgatada e foi tomada como esposa do imperador,
Ela passou a morar na corte, mas ela jamais se esqueceu do seu passado. E aqui eu volto justamente naquilo que eu já comentei no início da meditação. Meus irmãos e irmãs, aqueles que passaram por um processo de transformação muito grande na sua vida, aqueles que tiveram uma experiência tão profunda com o Senhor e com as graças, com a misericórdia divina, jamais conseguem se esquecer daquilo que o Senhor fez. Jamais se esquecem daquilo que o Senhor fez. Quem é muito perdoado, muito ama. Quem é profundamente alcançado, profundamente se lança no amor a Deus. Quem de fato é alcançado pelos esforços do Senhor para te resgatar. Se você passou por um resgate tão profundo, você precisa também honrá-lo. E assim você precisa também buscar resgatar outros que estão precisando. Santa Helena, que era justamente uma jovem de família tão pobre, ela passou a ajudar os pobres. Santa Helena, que viu a sua família passar por situações de doença, viu a região onde ela estava passar por situações de doença tão complicadas, ela passou a ajudar também com assistência para os doentes. Santa Helena, que entendia o quanto a misericórdia do Senhor a alcançou, passou a construir igrejas para o Senhor. O que você está fazendo, meu irmão, minha irmã? O que você está fazendo? E aí nós temos então o início dessas experiências mais profundas de Santa Helena, que vão para além do que nós conseguimos imaginar. Imagina você estar justamente na sua casa e de repente o Espírito Santo começa a suscitar em você uma série de experiências, de visões. Santa Helena, certa noite, ela estava justamente na sua cama já preparando-se para dormir. E até certo ponto ninguém sabe dizer ao certo se era um sonho ou se era de fato uma visão, mas o Senhor mostrou para ela a necessidade de ir para Jerusalém. E ela não sabia explicar exatamente porquê, mas ela tinha certeza de que o Senhor a enviava para uma visita, para uma viagem direta para Jerusalém, a cidade santa, a terra santa. E assim ela empreendeu essa visita para a Palestina, para visitar Jerusalém. E ali ela encontrou algo que ela não esperava. O Senhor revelou para ela em visão o local exato onde estava, entre aspas, perdida a cruz de Cristo. Começaram então a escavar nas ruínas dos locais onde aconteceram a paixão, em particular no Gólgota. E ali coisas e mais coisas, objetos e mais objetos foram encontrados, a começar pelos cravos, pelos pregos que foram cravados nos corpos dos ladrões que estavam ao lado de Cristo. Foram encontradas madeiras específicas também da época da crucificação, mas até então ainda não era necessariamente a cruz de Cristo, e Santa Helena continuou a sua busca. E nessa busca que ela continuou empreendendo, justamente com a sua influência que ela já tinha dentro da corte, pediu para que os soldados começassem a escavar também em outros lugares, até que o Senhor mais uma vez manifestou nela a sua visão para mostrar onde ela deveria escavar e procurar. E ali ela apontou numa direção para os soldados, e os soldados encontraram uma cruz, onde ela literalmente se aproximou, tocou, e a sua mão queimava, o seu coração queimava, e ela exclamou: "Esta é a cruz do meu Senhor. Esta é a cruz do meu Senhor." E na cruz de Cristo encontraremos a vitória. Eis a cruz de Cristo, onde nós empreendemos, onde nós colocamos tudo aquilo que é verdadeiramente vida, e vida em abundância. Imagina você estar na sua casa e de repente o Senhor te mostra onde está escondida a Santa Cruz. Imagina você estar na sua casa e de repente o Senhor te mostra onde foram parar os cravos que atravessaram as mãos e os pés de Cristo. Imagina algo assim, meus irmãos e irmãs. Santa Helena, a mesma jovem Helena que era tão pobre, que fazia parte do interior da província de Bitínia, que foi encontrada e resgatada e tirada da sua família para ser esposa do imperador. Me diz, meus irmãos e irmãs, imagina você estando aí na sua casa, em qualquer lugar onde você estiver, o Senhor olhar para você e dizer: "Vai para Jerusalém, porque eu vou te mostrar onde está justamente a minha cruz, a minha santa cruz." Imagina você simplesmente passando por esse tipo de experiência. Foi uma revelação profunda, uma experiência profunda de visão, onde também precisou passar pela fé e também pela obediência de Santa Helena, porque ela poderia muito bem achar que aquilo tudo era maluquice da sua cabeça, invenção da sua cabeça, e não ir. Mas ela foi obediente a Deus.
E ela, que antes, no início da sua vida, poderia muito bem ser a última a entrar no reino dos céus, passou por experiências tão profundas, tão profundas, tão profundas, que hoje nós precisamos justamente relembrar dela como uma santa. Ou seja, agora ela está na glória dos altares. Agora ela está na glória dos altares. E para terminar aqui, meus irmãos e irmãs, eu quero justamente transmitir para vocês algo que vai para além das experiências místicas. Nós não precisamos necessariamente passar por algo tão profundo ao ponto de ter visões, ouvir a voz de Deus para profetizar. Tudo isso é importante. Realmente é importante. Nós que acreditamos no sobrenatural precisamos de experimentar tudo isso e precisamos querer experimentar tudo isso, clamar ao Espírito Santo para viver tudo isso. Mas Santa Helena deixa um legado que vai para além das coisas meramente espirituais. Não apenas o espiritual é importante, mas também o prático. Também o cotidiano, extraordinário e ordinário, tudo é importante desde que o amor esteja envolvido nas nossas ações. Santa Helena revela para nós que desde o momento em que você é pobre e está largado, perdido, e mesmo assim continua acreditando no teu Senhor, até o momento em que você é levado para um castelo, para um palácio, para uma vida de realeza, de corte, e você ensina o teu filho a acreditar também em Deus, como ela ensinou para Constantino. Da mesma maneira que você também ajuda os mais pobres com caridade, da mesma maneira que você ajuda os doentes com caridade, e da mesma forma que você começa a ajudar na construção de igrejas e igrejas para Cristo, essa profundidade da vida cristã também é uma revelação de santidade, ainda que seja no ordinário. Santa Helena não é simplesmente a mulher que teve a visão da cruz de Cristo, mas é também uma rainha e mãe que cuidou da sua corte, cuidou do seu povo que Deus havia lhe confiado. Então me diz, meus irmãos e irmãs, me diz, mulheres em particular, como vocês estão cuidando daquilo que Deus está confiando a vocês. Homens, como vocês estão confiando e cuidando daquilo que Deus entregou nas mãos de vocês. O quanto de experiência extraordinária está acontecendo no teu ordinário. Antes do sobrenatural, o que você está fazendo no âmbito natural? E mais do que isso, você está acostumado com aquilo que é sagrado? E agora você está deixando todo o resto de lado? Ou você está realmente querendo mais e mais experiências com Deus a ponto de passar por situações onde a vida espiritual entra numa mística tão profunda que chega a ser inacreditável? Como está a tua vida de oração? Como está a tua vida de intimidade com Deus? Que o Senhor, através do exemplo de Santa Helena, possa te levar a uma experiência cada vez mais profunda e que você deseje isso, queira isso, mais e mais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho de São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós no poder de sangue e água, por intercessão de Santa Helena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em nossos corações até o próximo momento de meditação.